Um destaque internacional, uma informação que nós já confirmamos mais cedo e agora a gente tem outros detalhes. Um terremoto deixa mais de 1.000 mortos e milhares de feridos no Afeganistão e já é considerado o mais mortal em pelo menos 2 décadas. Então a gente segue para a Europa. As últimas informações com o Luca Bassani. O governo do Afeganistão já fala em desastre humanitário. Luca, o que já se sabe sobre esse terremoto gravíssimo? Pois é, Tiago, até utilizando um pouco a minha experiência, há um ano eu estive também no Afeganistão e vivi um terremoto lá, não dessa intensidade, mas já era um país com uma estrutura extremamente precária. Depois da tomada do Talibã, em 16 de agosto do ano passado, 2021, o país passou por uma série de sanções e a falta de vários itens de primeira necessidade, a gente vê que o país está também passando uma crise de fome generalizada. O terremoto marcou na escala Richter 6,1 graus, o que é bastante alto para essa região. A gente vê que ele foi sentido também no Paquistão e na Índia. Mais de 120 milhões de pessoas foram impactadas por esse terremoto, mas o grande epicentro se deu no Afeganistão, próximo da fronteira do Paquistão, onde deixou 1.000 vítimas até agora. A gente sabe que é realmente muito complicado tudo o que acontece nesse momento, onde as pessoas têm a falta, de itens básicos de necessidade, como os alimentos, como todos aqueles outros carros. A gente vê que não tem muitos hospitais, a falta de dinheiro também no Afeganistão, depois da tomada do grupo fundamentalista, que ficou até os anos 90, o final dos anos 90, depois da invasão americana em 2002, e depois culminou com o retorno. Realmente uma crise humanitária generalizada. A gente vê que o Afeganistão é um país dos mais pobres do mundo e também isolado diplomaticamente, considerando tudo aquilo que nós vemos através do governo fundamentalista do Talibã. Bom, Luca, daqui a pouco a gente volta com essa informação, falando mais sobre o terremoto, mas você tem um outro destaque, porque um drone americano esteve em um ataque ucraniano, segundo as informações foram passadas pela Rússia. E o presidente da Ucrânia define qual é a área mais difícil da guerra no momento. Luca. Olha, Thiago, a gente viu que um drone americano de vigilância, ele foi detectado na ilha de Cobra, que foi uma ilha que ficou muito famosa desde o começo dessa guerra na Ucrânia, por conta de ser um foco da resistência ucraniana, onde até com xingamentos eles acabaram respondendo a um dos maiores navios russos, o Moskva, que depois acabou sendo até afundado pelo exército ucraniano por conta de um incêndio meses depois. A gente vê que nesse contexto realmente o drone de vigilância foi visto, onde a gente consegue perceber também que há muitas dificuldades para que o exército ucraniano coloque algum tipo de resistência nessa linha de frente, principalmente na região do Donbás. A gente vê que o presidente Zelensky diz que a região de Lugansk, onde está localizada a cidade de Severodonetsk, é aquela onde há maior instabilidade no momento, e ele acredita que esse seja o ponto crucial. Ele não vai abrir mão de nenhum tipo de centímetro do seu território, nenhum centímetro do seu território, melhor dizendo, como ele disse desde o começo dessa guerra, e que os ucranianos estão prontos para se defender. Alguns deles estão dentro de uma usina química, a maior usina química do país, de Azot, se protegendo, uma situação muito parecida com aquela que nós vimos em Mariupol, mas a crise humanitária também é generalizada e muito provavelmente o Donbás, essa região imensa que corresponde a quase 20% do território ucraniano, vai cair na mão dos russos e será então o redesenho definitivo desse país, que muito provavelmente, quando a guerra acabar, também será um estado falido, já que grande parte da sua infraestrutura foi danificada e milhares de pessoas já morreram.